Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje, Neymar envolvido em mais uma polêmica. Então o vídeo de hoje vai ser para falar do porquê os relacionamentos do Neymar são tão polêmicos, né? Bom, pessoal, isso acontece porque vocês que estudam, né, sobre desenvolvimento pessoal, Red Pill, enfim, esse é um canal, né, de desenvolvimento pessoal e social. Falamos aqui sempre sobre homens sheds, homens destacados, homens ricos, e o quanto esses caras acabam tendo uma vida um pouco mais fácil e diferente daquele homem que não é rico, daquele homem que é pobre. Então, pessoal, o Neymar, ele se encaixa nesse padrão de homem rico, destacado, alto valor e ao mesmo tempo shed, né? Porque o fato do Neymar ser famoso, ser rico, né, milionário no caso, isso faz com que andar com roupas de grife, naturalmente isso deixa ele um cara mais bonito. Ele mudou esteticamente, né? Com o passar dos anos, ele pode estar fazendo plásticas se ele quiser, as roupas dele são caríssimas, então isso acaba deixando ele um pouco mais bonito, um pouco mais atraente. Então, pessoal, isso chama muito a atenção das mulheres, não somente das mulheres, né, mas o Neymar tem uma legião de fãs homens, até mesmo os caras fazem de tudo para chegar perto do Neymar, para conseguir tirar uma foto com o Neymar, enfim. Então, pessoal, isso faz com que o Neymar atraia muitas mulheres querendo ter um envolvimento com ele, e nesse nível podem ser mulheres com boa intenção, assim como também podem ser mulheres com más intenções, né? Ou seja, algumas querem de fato construir, né, um relacionamento com ele, assim como outras querem apenas surfar no hype, aproveitar alguns minutinhos de fama, né? Enfim, e tentar tirar aí alguma casquinha do dinheiro e da boa vida que o Neymar tem. Então, pessoal, o Neymar, por ele ter acesso a tudo isso, é um cara que onde chega chama atenção, é um cara que é convidado para tudo, né? E todo mundo, os olhos estão voltados para ele quando ele está naquele lugar. Então isso faz com que muita mulher chegue nele. E o Neymar, eu tenho essa sensação, né, de que o fato dele ser muito famoso, isso fez com que ele, por exemplo, ele teve a sua fase difícil, né, a sua época de pobre, e eu acredito que nessa época de pobre ele não tinha acesso a mulheres, não chamava a atenção das mulheres. Então, quando a fama chegou para a vida do Neymar, ele começou a ver coisas acontecendo, né? As mulheres se jogando para cima dele, as coisas sendo muito fáceis. E aí ele aproveitou, né, o tempo que ele esteve solteiro, com certeza ele deve ter aproveitado bastante, ficado com muita mulher, sem compromisso. Só que aí aconteceu de ele entrar em namoros, né? E nessa fase aí tentar se acalmar, ficar apenas com uma única mulher. Mas é isso, pessoal. O Neymar, assim como qualquer outro homem, ele, dentro de um relacionamento, né, todo homem é tentado, né, até mesmo aquele homem que não é rico, vamos supor, ele tem ali a namorada, né, ou a mulher, é uma coisa garantida, é uma coisa que já tá ali, é uma mulher que ele já sabe que ama ele, então tá tudo sob controle. Então o cara, ele vai sentir a necessidade de conhecer algo novo, de ter uma aventura, sabe? De sentir uma adrenalina, já que o relacionamento entrou nessa fase monótona, né? Ou seja, já não tem mais
adrenalina, né? A pessoa já não... Ele já conquistou mesmo, então não tem muito o que fazer. Então, pessoal, é complicado. Então, quando o cara que está acostumado a interagir com muita mulher, quando ele entra num relacionamento, ele não vai saber muito lidar com isso, em ter que ficar preso a uma única mulher, entende? A apenas ali ter que sair um pouco dessa vidinha de fama, né? De festinhas. Vemos aí que o Neymar tem que se controlar muito, porque convites ele recebe, né? E só do Neymar estar numa festa, mesmo que ele não faça nada, mesmo assim podem ter mulheres, né, se jogando pra cima dele. Enfim, que é o que estamos vendo aí. Não sabemos de fato o que aconteceu, né? Se realmente rolou alguma coisa dele com as mulheres, mas fica aí. Nesse ponto, não acaba sendo ruim apenas para o Neymar, né? Que até mesmo quando for inocente, as pessoas podem duvidar do que ele está falando, né? Já que ele tem tudo isso disponível para ele. Assim como também é ruim para a mulher que está com ele. Bom, pessoal, nesse ponto eu não vou defender nenhuma namorada que o Neymar tiver. Porque eu acredito que a partir do momento que uma moça entra num relacionamento com um cara muito famoso, igual o Neymar ela tem essa consciência de que em algum momento pode acontecer alguma polêmica. Seja dele trair ela ou ela trair ele, mas eu acredito que é mais o contrário, né? A mulher não se colocaria nessa situação de trair o Neymar, ainda mais se ela não ser tão rica quanto ele, entendeu? Eu sei que o Neymar atrai mulheres que têm dinheiro também, mas eu acredito que o Neymar talvez não vai querer namorar uma mulher que tenha mais dinheiro do que ele, porque aí nesse caso talvez essa questão do dinheiro não sirva muito, né? Ou seja, muita mulher se envolve com o Neymar por ele ser muito rico, e se talvez a garota não ter a mesma condição, muitas vão se envolver por interesse, né? Quando o assunto é um cara muito famoso. Aqui estamos usando o exemplo do Neymar, pessoal, mas isso se encaixa para qualquer homem que for famoso, tá? Toda mulher que se aproximar dele, todo mundo vai ter aquela dúvida se aquela mulher tá com ele por amor mesmo ou interessada naquilo que ele tem. Então, por que os relacionamentos do Neymar são tão polêmicos, assim como de muitos outros famosos? Justamente por isso, o cara rico, o cara destacado, o cara shed, né, tudo ao mesmo tempo, ele vai ter muita mulher dando em cima dele. O tratamento vai ser totalmente diferenciado de um cara pobre. Então, assim, tudo vai estar muito fácil pro Neymar. É só chegar e pegar, entendeu? Então, se o cara não for forte, se o cara não conseguir se controlar, ele literalmente vai passar o rodo em todo mundo. Ele vai passar o rodo em todo mundo. E se ele tiver algum compromisso com alguém, ele, em algum momento, ele pode, sei lá, a esposa desconfiar que ele possa ter traído, ou de fato ele trair mesmo, entende? Então, é isso, pessoal. Pessoas públicas têm esse lado, né, que é a vida muito exposta. Mesmo que tentam agir em segredo, alguém pode descobrir. E sempre acaba sendo assim, né? O homem que ele é muito famoso, ele tem acesso ao tanto de mulher que ele quiser. Eu acredito que eles tentam entrar num relacionamento como uma forma de sossegar,
né, de não ficar mais nessa vida conturbada, nessa vida de, entendeu? Muita putaria, muita mulher, né? Muita troca de relacionamentos muito rápidos. Mas isso não acaba dando certo quando o cara talvez não tenha um autocontrole sobre si mesmo. Então, pessoal, até mesmo o cara que é rico, que tem muita mulher, talvez ele tenha um ego um pouco frágil, talvez ele tenha uma autoestima muito assim, incerta, sabe? E tenha um caráter meio duvidoso também. Ou seja, o cara que tem acesso a muitas mulheres, ele até pode casar, entrar num relacionamento sério, mas pode acontecer desse cara não ser fiel e sempre tá ali. E traição, pessoal, nem sempre é o contato físico, tá? Só do cara tá trocando mensagens com outra mulher, isso já pode ser considerado uma traição. Porque assim, mesmo que não aconteça corpo com corpo, mas só do cara tá ali mandando mensagens para outra mulher, dizendo que a mulher é bonita e ele tendo um compromisso, isso já pode sim ser considerado uma traição também. E quando você é famoso, as coisas tomam uma proporção muito gigante, né? Porque, enfim, às vezes a pessoa tenta pregar a pose de família tradicional, né? Casamento sólido. Só que se você for ver a fundo mesmo, aquele casamento tá ali durando 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas com muita polêmica envolvida, filho fora do casamento, larga e volta, né? Um dia tá junto, um dia tá separado. Então tudo isso acaba complicando quando o cara é famoso. Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pessoal, de como funciona, né? E de como é o que está acontecendo, né, nesse momento, já que só se falam sobre isso, né? Então espero que vocês tenham compreendido um pouquinho.